Bom, vamos falar um pouco sobre evolução. Estou falando da teoria da evolução, de como os humanos e a vida surgiram, não do filme de 2001 estrelado por David Duchovny. Lembra dele? O logotipo do filme era um emoji com 3 olhos, mas esquece, o vídeo é sobre outra coisa. Você provavelmente conhece aquela imagem da evolução do homem, mostrando todos os estágios, desde macacos até nós. E o que queremos explorar hoje é como será a próxima foto, depois do ser humano como o conhecemos. Será que virão superpoderes? A franquia X-Men sugere que o próximo estágio da evolução será isso, mas a ciência tem outro ponto de vista. Em vez de olhos laser ou garras de metal, ficaremos mais altos, nossos dedos irão cair, e coisas do tipo. É sério, os principais cientistas acham que nossos dedos mindinhos vão cair. De qualquer forma, aqui estão algumas teorias do futuro da evolução humana, que figuram entre as mais aceitas. Número 10. Os seres humanos ficarão mais altos. A altura média do ser humano cresce uma média de 2,5 a 5 centímetros por geração. Portanto, é uma aposta bastante segura que isso deve continuar. Seus filhos serão mais altos que você. Os filhos deles serão mais altos que eles. Na verdade, isso não funciona assim tão rápido, mas deu para entender, né? Até agora, isso vem acontecendo devido à nutrição. Quando existe um histórico de pessoas bem nutridas entre seus parentes e você for alimentados com alimentos nutritivos desde muito jovem, você tende a ser mais alto. No entanto, para as próximas gerações, o aumento da altura dos seres humanos provavelmente será devido ao fascínio por pessoas altas. A alta estatura é comumente vista como um sinal de atratividade em muitas culturas, e isso significa que as pessoas mais altas têm maiores chances de conseguir parceiros e que seus genes serão mais transmitidos às gerações futuras. Alguns supõem que os holandeses tenham chegado ao platô e atingido uma altura máxima, mas no fim das contas, apenas o tempo e a evolução vão dizer. Número 9. Perderemos alguns de nossos órgãos. Não precisamos da vesícula biliar, não precisamos do apêndice, e caso você se cuide, pode sobreviver sem o braço, mas ainda temos todos eles de bobeira. Algumas pessoas pensam que esses órgãos inúteis foram deixados de lado nos passos anteriores da escada evolucionária, da mesma forma que algumas pessoas ainda nascem com uma pequena cauda. Sim, é sério. Cada vez mais, as pessoas ao redor do mundo estão nascendo sem órgãos desnecessários. Existem teorias de que a evolução está se aproximando e lentamente iremos começar a nascer sem os órgãos que não precisamos, até que talvez algum dia ninguém mais nascerá com eles. Número 8. Nossa postura vai piorar. Você já reparou como quase todo mundo reclama de dor nas costas hoje em dia? Todo mundo tem uma postura ruim e muitas coisas contribuem para isso. Um dos maiores problemas é o trabalho de escritório, que substituiu o trabalho da fábrica como a principal fonte de renda. Praticamente todo mundo está se curvando nas mesas o dia inteiro. Então, o que fazemos quando chegamos em casa? Sentamos em frente a um laptop, um videogame, ou nos aconchegamos na cama, olhando para um telefone, ou nos curvamos no sofá em frente à TV. Talvez no futuro, aqueles com costas naturalmente curvadas sejam mais adequados à vida moderna e, assim, prosperem, vendo esse traço evolutivo perdurar. Imagina só, podemos um dia chegar a uma geração que parece estar o tempo todo tentando pegar o pé com as mãos. Isso somado à grande estatura e nossas futuras gerações terão costas parecidas como uma batata Pringles. Número 7. Seremos capazes de períodos mais longos sem oxigênio. Finalmente um superpoder, mas não o teletransporte ou qualquer coisa tão incrível assim. A vida longe do oxigênio respirável está se tornando cada vez mais comum. Muitas pessoas passam horas por dia no subsolo, em um tubo para trabalhar. Trabalhos internos agora são muito mais comuns do que trabalhos externos. Passamos 2 horas por dia indo e voltando do trabalho, e depois passamos o dia em um pequeno escritório. Estamos nos trancando longe do ar fresco, ou seja, sua mãe tinha mesmo razão. O ar fresco é bom para você e deveríamos estar aproveitando mais, mas há um argumento de que o incrível corpo humano pode se adaptar a essa mudança de ambiente. Quanto mais tempo gastamos em espaços com oxigênio ruim, maior a chance de as pessoas com pulmões ruins não conseguirem lidar com isso e, portanto, as pessoas com pulmões mais eficientes prosperam e se reproduzem. Provavelmente, sempre precisaremos de oxigênio, mas as gerações futuras poderão lidar melhor com ambientes com pouco oxigênio ou prender a respiração por mais tempo. Por que isso seria legal? Bem, você pode mergulhar por mais tempo.
Número 6. Perderemos o dedinho do pé. Aqui vamos nós. Vou explicar que história é essa de perder os dedos dos pés. A gente não precisa do dedinho. Sério, você alguma vez já pensou sobre isso? Você realmente não precisa deles. Eles não fazem nada. Perdão, mas vou ler uma citação científica. Sinta-se à vontade para dormir enquanto isso. A doutora Anisha Northwestern disse: os primatas usam os pés para agarrar, se segurar ou escalar árvores. Mas nós humanos não precisamos disso. Obviamente, não estamos pulando para cima e para baixo nas árvores e usando nossos pés para nos segurarmos. Temos dedos embriológicos, evolutivos por esse motivo específico, porque somos parentes dos macacos, mas não precisamos deles como pessoas. Hoje em dia, eles só estão lá decorando nossos pés, e muitas pessoas por aí pensam que, com o passar do tempo, os seres humanos vão nascer sem dedos mindinhos, até talvez se tornarem algo normal algum dia. Número 5. Monoetnia. Esse aqui é bastante interessante. Existe uma ideia chamada de monoetnia, que prevê que um único grupo étnico vai dominar toda uma região ou país. Portanto, existe a teoria de que, eventualmente, o mundo inteiro pode ser monoétnico. O que isso significa é que, com diferentes culturas se misturando e cada vez mais famílias multiétnicas, temos cada vez mais pessoas cuja etnia não é fácil de definir em uma palavra ou duas. Essa mudança levaria muitas gerações, mas, com as barreiras raciais sendo quebradas o tempo todo, podemos um dia chegar a um ponto em que todos estão tão misturados que pertenceremos apenas a uma cultura e etnia, uma monoetnia. Número 4. Polegares mais habilidosos. Você se lembra daquela parte de Friends em que o Ross tenta convencer Phoebe de que a teoria da evolução é real falando de polegares? Polegar é uma das maiores conquistas da evolução. Parece idiota, mas imagine não ter polegares. Usar o telefone seria um pesadelo. Parece lógico, considerando quantos dispositivos estamos sempre usando o tempo todo, que podemos evoluir para ter polegares ainda mais habilidosos. Os gamers e jogadores de FIFA podem bater no peito e dizer que contribuíram com a evolução humana. Número 3. O desenvolvimento de duas subculturas. Este pode parecer um pouco ficção científica, mas escute só. O romance de H.G. Wells, A Máquina do Tempo, descreve um futuro em que a sociedade evoluiu para duas subculturas distintas. Você tem os Eloi e os Morlocks. Os Eloi são como a metade pálida, doentia, mas super inteligente da sociedade, e os Morlocks são a metade dura, fisicamente superior, mas bastante idiota. São essencialmente nerds versus atletas. Não estou dizendo que estamos evoluindo para uma guerra entre os gênios fracos e idiotas fortes, por mais legal que isso possa ser. Sério, Hollywood, faça um filme sobre isso, seria incrível, mas a sociedade parece estar se dividindo um pouco, e até o teórico da evolução Oliver Curry, de London School of Economics, espera que esse padrão surja. Agora, tanto na Inglaterra quanto na América, a divisão de classes e a divisão política estão mais amplas do que nunca. Embora a classe não seja a melhor forma para dividir inteligência e força, ela pode fazer com que as pessoas se apeguem a parceiros sexuais específicos, fazendo com que a humanidade se divida em subespécies. Número 2. Sistemas imunológicos mais fracos. É comum ouvir pessoas falando sobre como o sistema imunológico das crianças não se desenvolve adequadamente se você não a expõe a algum nível de contaminação. Bem, na verdade, existe um termo para descrever isso, chamado de hipótese da higiene. É a ideia de que a falta de exposição a germes e infecções suficientes em uma idade jovem pode impedir o desenvolvimento adequado do sistema imunológico. É cada vez mais comum que a cada geração a gente confie mais em pílulas e injeções para nos livrar de doenças. Claro que ninguém toma injeção só por estar gripado, mas você entendeu. Se continuarmos assim, podemos chegar a um ponto em que nossos descendentes não estarão tão acostumados às infecções, com coisas pequenas podendo matá-los, como acne. Imagine morrer de acne. É isso que se trata dos Eloi, de A Máquina do Tempo. Humanos que evoluíram intelectualmente e culturalmente, mas regrediram muito quando falamos de saúde. Número 1.
Menos desejo sexual. Sério, os millennials fazem menos sexo do que as gerações anteriores. Desculpa, gente, mas é verdade. Parte do problema é que as pessoas precisam ganhar mais para sobreviver nos dias de hoje. Também pode ser porque as pessoas estejam mais interessadas na carreira ou em objetivos criativos hoje em dia do que apenas pensando naquilo. Tem também o argumento de que esta é a maneira que a evolução tem de lidar com a crise populacional. Como que o planeta ainda não quebrou com o peso da população? Sério, seja qual for o motivo, o fato é que a geração dos millennials não está apenas fazendo menos sexo, mas também é menos entediada. Parece que estamos cada vez menos interessados no lepo-lepo e mais interessados em nos divertirmos, tomando uns bons drinks. Essas foram algumas ideias sobre o futuro da nossa evolução, mas elas são literalmente apenas uma pequena parte. Tem muito mais teorias por aí. Mas então, eu adoraria saber o que você acha. Por favor, comente abaixo qualquer teoria que você possa ter, ou mesmo qualquer coisa que tenha lido, sobre como os humanos podem evoluir. Só não quero saber de superpoderes. Certamente isso não está nos planos. Ou será que está?